Olá a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Etel. Me ouve bem? Estou ouvindo bem, você está me ouvindo? Indo. Tudo bem, professora, doutora? Que Tudo jóia. prazer imenso para a gente tê-la conosco. Prazer estar aqui com vocês. Vamos dar início aqui, então, ao nosso painel, professor, enquanto o pessoal tá chegando aí já também. Primeiro, dar boa tarde a todos, né? Esse é o nosso terceiro painel de debates aqui da APAES, promovido aqui pela Federação, justamente um espaço de discussão, de debate sobre temas relacionados aí ao terceiro setor, sobretudo nesse momento tão complexo, né, de pandemia, né? Aproveito para convidar todos para ir participando com a gente via bate-papo, para ser também um espaço de bastante interação para a gente. Hoje a gente tem um prazer imenso aqui de receber eu acompanho um pouco do trabalho e estou muito lisonjeado, professora, por você ter aceito o nosso convite. A professora Etel Maciel, professora da UFES, ex-vice-reitora, reitora eleita e não nomeada, né, na UFES, mostra a importância do seu trabalho, pós-doutora em epidemiologia, tem também um trabalho bastante relevante na área da tuberculose, uma das grandes referências do Espírito Santo e do Brasil na área de tuberculose, fora as questões ligadas ao direito da mulher, né, da violência contra a mulher. Então, professora, seja muito bem-vinda, para a gente é um grande prazer tê-la conosco. Obrigada, Wanderson. Quero agradecer também o convite, dar aí as boas-vindas a todos que vão participar conosco nessa tarde e que a gente possa ter uma tarde super produtiva e poder dialogar sobre as questões que nos afligem nesse momento, né? E assim, ninguém está imune a essas incertezas, né? Tantas coisas que a gente não sabe ainda, mas assim, acho que, Wanderson, quero te parabenizar, né, por estar fazendo esse espaço, promovendo esse espaço, ainda que virtual, né, mas é o que nós temos agora, né, mas possibilita com que a gente possa trocar ideias de como melhorar aquilo que a gente já está fazendo, o que é possível fazer, né, e tentar fazer alguns planejamentos, né, já visando algumas mudanças que podem vir, então, estou aqui à disposição. Muito obrigado, professora. Então, nosso tema de hoje é discutir justamente o contexto da pandemia e da Covid no Espírito Santo, né, dar uma contextualizada, e ninguém melhor do que a professora, que além de tudo, né, teve também, tem estado à frente aí dessa discussão técnica, né, envolvendo aí essas diretrizes da Covid. Eu sei que você participou, não sei se ainda está lá, mas do Comitê Técnico do Estado também, né, com as orientações sempre científicas também, né? Acho que eu esqueci não sei se ainda está lá, como é que está esse comitê também, né? A gente continua no núcleo interinstitucional de epidemiologia, que foi feito, né, foi instituído através de um decreto aí do governador, entre a universidade, o Instituto Jones e a Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente se reúne toda quinta-feira, hoje de manhã foi essa reunião, e aí a gente faz toda uma análise dos dados, panorama, alguns dias tem alguns convidados que vão apresentar algumas coisas, né? Mas, assim, o núcleo pretende continuar para além da pandemia, né, da Covid, para além desse momento, porque a ideia é a gente analisar todas as outras doenças também, né? A gente não tem só uma, a gente tem uma grande pandemia agora, mas a gente tem várias epidemias que circulam também, né? A gente tem chikungunya, a gente tem aí uma nova variação do Zika vírus, que também está entrando, a gente tem a dengue, né, que não foi embora, né, a gente tem a tuberculose, então são várias doenças, a própria AIDS, né, o HIV, então que nós convivemos com elas, assim, a maioria dessas ainda não tem uma vacina eficaz, então a gente convive, né, com essas doenças. Algumas ainda são epidemias aqui no Brasil, outras a gente considera como endemia, são aquelas que mantêm, as doenças que mantêm
o mesmo número de casos ao longo dos anos, a gente chama de endemias. Elas estão, vamos dizer assim, com uma taxa de transmissão abaixo de 1, então, tipo, uma pessoa não transmite nem para uma. Ela está baixa, mas ela mantém, como hanseníase também, né? Então, mantém esse ritmo. Várias doenças infecciosas, a gente tem esse padrão. E algumas são epidemias. A gente ainda tem uma variação ao longo do tempo, do número de casos, e aí a gente precisa sempre estar monitorando, vendo o que pode melhorar. Então, e agora a gente tem a pandemia da Covid-19, quer dizer que é mais uma, né, diante dessas outras todas que nós temos. E o fato de a gente ter doenças circulando ao mesmo tempo, diferente de outros países, né, fazem com que a gente tenha uma complexidade maior. A gente tem visto, por exemplo, pacientes que tiveram uma infecção de chikungunya, 1 mês, 2 meses atrás, e aí se infectam com a Covid-19, né, SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e aí eles têm uma doença mais grave, porque o sistema imunológico já estava um pouco debilitado por conta de outra infecção viral. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo no nosso país, que é diferente de outros países da Europa, né, outros países da Ásia que conviveram com a pandemia também. Então, a gente tem um contexto diferente. E isso faz com que a gente precise de ter outras medidas, né? Até pegando esse gancho, professora, porque a dengue, por exemplo, está aí, né? Tá presente, né? E mesmo que a gente já tenha falado aí da Covid, dessa questão da pandemia aí, talvez nos últimos 3 meses, né? Mais assim, mais difundido. O pessoal da área da saúde, da epidemiologia, tem falado desde o ano passado, quando começou a aparecer que havia aí um vírus novo. Então, até aproveitando o gancho para poder diferenciar um pouquinho, que doença é essa, afinal de contas, essa Covid, e o que diferencia uma pandemia, por exemplo, de uma situação de endemia? Como é que a gente pode alinhar esses termos, né? Então, são definições da epidemiologia, né, da ciência, que se chama epidemiologia, que é o estudo de como essas doenças elas se distribuem, né, num local específico, e o que determina o aparecimento dessas doenças. Então, a epidemiologia estuda isso, é isso que a gente faz. E nós temos, como eu falei, essas outras doenças, algumas que são endêmicas, algumas que são epidêmicas, e agora essa que é pandêmica. São definições diferentes, eu vou falar um pouquinho. A endemia é quando a gente considera que a doença ela está controlada, ela não foi eliminada e nem erradicada. A gente continua, a gente só tem uma doença erradicada no mundo, que é a varíola. Então, a varíola foi feito um grande esforço global, porque a varíola matava muitas pessoas, muitas pessoas. A gente tem uma vacina que é bastante eficaz, e foi feito um grande pacto global na década de 80, né, de 70 e 79, que ela foi declarada erradicada, e aí nós não temos mais nenhum caso de varíola no mundo. Então, isso é uma doença erradicada. Algumas doenças, a gente diz que elas estão controladas. Elas têm um percentual pequeno na população, mas elas sempre se mantêm. Caso, por exemplo, da leishmaniose, não sei se vocês já ouviram falar, né, é uma doença que que o vetor é um mosquito também. A gente tem muitos animais, principalmente os cachorros, né, que ficam também contaminados com a leishmaniose, tem feridas, e essa doença é uma doença que a gente convive há muito tempo com ela, não tem muitos casos, mas a gente sempre mantém um número de casos. Ela é considerada uma doença endêmica. Ela está abaixo do que a gente chama assim, de velocidade de propagação da doença. Ela está abaixo de 1. Então, tipo, uma pessoa não transmite nem para uma. É como se, vamos colocar assim, o que a gente chama de RT. Você já deve ter ouvido falar bastante durante essa pandemia do que é esse RT. Então, esse RT é o que a gente chama de velocidade, de taxa de reprodução, taxa de contaminação,
é quanto uma pessoa infectada ela consegue transmitir a doença para quantas pessoas. Então, a gente calcula isso através da contaminação, né, principalmente doenças que têm contaminação pessoa-pessoa, mas tem doenças que a contaminação é pelo vetor, pelo mosquito, né? A gente tem doenças que a contaminação é pela água, né, como cólera. Então, a gente tem diversos tipos de modos de transmissão. Mas é como que a doença se propaga de uma pessoa para outra, de um vetor, né, para a pessoa. E a gente calcula isso. A gente calcula isso fazendo análise de quais os contatos daquela pessoa, uma vez que ela está infectada, quantas pessoas também se contaminaram. É assim que a gente faz essa conta. Então, a Covid-19, a gente sabia lá do início, dos estudos que foram feitos na China, que a taxa de reprodução dela era 3. Então, tipo assim, 10 pessoas transmitia para 30 pessoas. E essas 30 pessoas transmitiam para 90. E aí vai multiplicando de 3 em 3 e vai crescendo no que a gente chama de uma escala exponencial. Vai crescendo muito rápido, muito rápido. Né? Então, quando a gente tomou algumas medidas de prevenção, a gente diminuiu esse RT. Então, vocês entenderam o conceito. Isso se chama taxa de reprodução ou taxa de contaminação. Quando a gente diz que uma doença é endêmica, esse RT é abaixo de 1. Então, vou dar um exemplo que eu tenho usado para as pessoas entenderem melhor. Então, é como se a gente tivesse assim, 10 pessoas transmitem para 8. Então, percebem como é que vai diminuindo a doença? Não vai aumentando naquele jeito 10, 30, 90. Esse vai 10, 8... Aí, essas 8 pessoas, a gente vai multiplicando por essa taxa, que é 0,8, e vai crescendo, mas ela vai crescendo ela vai crescendo numa velocidade muito desacelerada. E aí, a gente tem como dizer que essa doença está controlada. Algumas pessoas nem transmitem para outras aquele vírus ou bactéria, né, dependendo do que causar a doença, ela vai, então, transmitindo de forma lenta. E aí é mais fácil da gente encontrar as pessoas que estão doentes, tratar as pessoas que estão doentes. É mais fácil quando a doença é endêmica. Quando a doença é epidêmica, está sempre acima de 1, esse RT, essa taxa de reprodução. É sempre acima de 1. Então, vamos colocar aqui, se ela for 1,5, é como se 10 pessoas transmitissem para 15, que transmitem para 22, e aí vai multiplicando por 1,5 e vai crescendo de forma exponencial, mas é bem menos do que se for 3. Entenderam isso? Então, é essa ideia da velocidade. Quando a gente fala assim, nossa, esse vírus, ele se propaga de forma muito rápida, muito veloz, é que esse RT é muito alto. 3, se a gente não fizer nada, 3 é muito alto. 3 é aquela situação onde as pessoas vão morrer na rua, onde as pessoas vão morrer dentro, né, das ambulâncias, não vão conseguir chegar, porque é muita gente doente ao mesmo tempo. E o serviço de saúde não consegue dar conta de atender todas essas pessoas. Então, aqui no estado, quando a gente começou a tomar algumas medidas de prevenção, então a gente fechou as escolas, a gente fechou o comércio, né, a gente fez o que a gente chama de isolamento social, que é colocar as pessoas, a gente fechou varas à paz, né? Fechamos várias repartições públicas, empresas, muitas coisas foram fechadas. Aqui, a gente começou a fazer 17 de março, né, que fecharam as escolas, depois no dia 23 o comércio, então a gente teve essa medida de prevenção. Essa medida de prevenção, quando a gente não tem uma vacina, como é o caso dessa doença, que esse é um vírus novo, né, é o caso dessa doença, aí eu esqueci, deixa eu voltar aqui, porque eu esqueci de falar o que é uma pandemia. Então, quando você tem essa doença que é epidêmica, está com essa taxa de reprodução acima de 1, e ela atinge muitos países ao mesmo tempo, aí a gente diz que ela é uma pandemia, é uma epidemia que atingiu muitos lugares ao mesmo tempo. Entenderam? Então,
Quando a gente está falando, por exemplo, só do Brasil ou só do Espírito Santo, a gente pode usar a palavra epidemia, que a gente está localizando essa doença que está com uma taxa de reprodução alta num local específico, aqui no Espírito Santo, tá? Mas a pandemia é a ideia de que a doença está atingindo globalmente. A Organização Mundial de Saúde utilizou, essa é a 5ª vez que a gente tem um decreto internacional de emergência de saúde pública. A gente teve também no caso da Zika vírus, que foi o mais próximo que nós tivemos aqui. Mas ela é usada em pouquíssimas vezes, e nessa doença específica, como o Wanderson falou, é um vírus novo, a gente não conhece várias coisas, né? Inclusive de como a doença ela se manifesta, né, no organismo das pessoas, porque algumas pessoas têm uma doença muito grave e outras que têm, vamos dizer assim, a mesma faixa etária, a mesma condição de saúde, não desenvolvem doença grave. Então, esses mecanismos nós ainda não compreendemos, tem muitas perguntas sem resposta. Então, endemia, taxa de reprodução abaixo de 1, epidemia, taxa de reprodução acima de 1, que é essa velocidade de contágio, e a pandemia é quando está acima de 1 em muitos lugares ao mesmo tempo. Tudo bem? Depois vocês podem me perguntar se ficar alguma dúvida aí, tá? Muito bom. Então, essa é a ideia. Que eu estava falando para vocês, a gente só tem a varíola erradicada. Então, por quê? Porque a gente tem uma vacina muito boa e a gente conseguiu administrar essa vacina ao mesmo tempo. Foi um pacto internacional da Organização Mundial de Saúde, dos países vacinarem ao mesmo tempo, e a gente conseguiu. A gente estava chegando próximo na erradicação da poliomielite, mas, infelizmente, com um movimento chamado antivacina, nós tivemos um retorno dessa doença em vários lugares onde ela já estava controlada. O sarampo também é uma doença que a gente tem uma vacina muito potente e o sarampo também começava a caminhar para um controle no mundo. E também, por esse movimento antivacina, nós tivemos mortes por sarampo o ano passado no Brasil, que não acontecia há muito tempo. Então, é nesse contexto que nós estamos vivenciando hoje. E sem uma vacina para a Covid-19, nós vamos ter que conviver com essa única medida de saúde pública que a gente tem, que é o isolamento social. É possível que a gente já está observando em outros países que estão, vamos dizer, com a pandemia um pouco mais controlada que nós e que estão um pouco mais avançados, porque começaram antes, né? Que os países estão tendo que abre alguma coisa, tem que retornar, tem que fechar. Né? A França abriu as escolas, abaixou o SRT para abaixo de 1, e aí começou um plano de flexibilização. Nesse plano de flexibilização, começaram a aparecer muitas pessoas doentes. Aí as escolas tiveram que ser fechadas novamente em uma região específica. Então, isso a gente está vendo que é algo que a gente pode ter que conviver. Então, essa estratégia do isolamento social, ela é uma estratégia que a gente utiliza desde a pandemia de 1918. A gente aprendeu com aquela pandemia da gripe espanhola, que foi uma doença que se espalhou pelo mundo pós-Primeira Guerra Mundial. Então, os soldados estavam lá lutando naquelas condições totalmente insalubres, né? E começou a circular esse vírus, que é o H1N1, aquele que a gente toma vacina agora, todo ano, né? A vacina da gripe. Esse vírus causou a pandemia em 1918. Foi uma pandemia muito grave. A gente estima que entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas tenham morrido por conta daquele vírus, né? E depois a gente conseguiu a vacina, e agora é uma vacina que é eficaz, né? A gente é administrada no país, né, anualmente, tem aí o calendário, e é uma vacina bem importante, porque é uma doença, é um vírus que mata também, né? Uma doença que mata. Então, a gente aprendeu essa estratégia lá naquela pandemia. Porque quando os soldados voltaram para casa, a guerra acabou, os soldados voltaram para casa, cada um
para o seu lugar. Eles estavam brigando lá na Europa, né? Então voltaram para, inclusive, né, para a América. E aí o que aconteceu? O vírus se espalhou e muitas pessoas morreram. A gente estima que morreram mais pessoas devido à pandemia do que devido à guerra, porque as condições, a gente não tinha nenhum medicamento, a gente não tinha UTI, que é algo que está salvando muitas vidas hoje, né? A gente não tinha nada disso. Então, as pessoas morriam, não tinha muito o que fazer. A única estratégia era o isolamento social. E a estratégia, então, que a gente está adotando agora, que apesar de ser um vírus diferente, né, a pandemia de 1918 era um vírus da influenza, que é da gripe. E esse é um coronavírus, é um novo coronavírus, vamos dizer assim, é uma outra família de vírus. Mas eles têm o mesmo modo de transmissão, que é aquela através das gotículas, quando a gente está falando, quando a gente está tossindo, né, quando a gente está cantando. Então, por isso, as igrejas, né, os templos são locais de muita transmissão, porque as pessoas falam mais alto, né, elas cantam. Então, toda vez que você está expelindo, a gente não está vendo normalmente, né? A gente não vê. Algumas gotículas não dá para a gente ver olho nu, mas a gente está expelindo vírus quando a gente está falando e quando a gente está infectado. Por isso que é importante esse isolamento social. E essa ideia que vocês ouviram muito aí esses 3 meses, assim, de fica em casa, fica em casa, fica em casa, né? O que é esse fica em casa? Fica em casa é a ideia de que se você estiver infectado, e às vezes esse vírus, ele é um vírus muito eficiente, do jeito como se a gente pensar que o vírus também, ele tem uma missão na vida. O vírus quer sobreviver. E como é que o vírus sobrevive? Ele sobrevive sendo transmitido de uma pessoa para outra. Então, um vírus eficiente é aquele que não causa muitas doenças graves e consegue se propagar para muitas pessoas. E aí ele vai sobrevivendo. É assim que a gente analisa, né, do ponto de vista do micro-organismo, do patógeno, daquilo que está agredindo o nosso organismo, mas ele tem uma, vamos dizer, uma lógica, né? Essa lógica dele é sobreviver. Então, esse novo coronavírus, ele é muito eficiente nesse sentido, porque, em geral, a maior parte de nós não vamos ter uma doença grave. Então, em torno de 80% das pessoas que entram em contato com o vírus, elas vão ter uma doença leve ou, às vezes, não vão apresentar nenhum sintoma. É o que a gente chama de assintomáticos. São pessoas que têm pouquinhos sintomas. Tem nenhum sintoma. E aquelas que têm poucos sintomas, me senti mal, fiquei um dia assim, tipo, um pouco zonza, uma dor de cabeça, febre, fiquei com aquele corpo febril, que às vezes o termômetro é bem pouquinho, mas você sente, né, aquele corpo, que a gente chama de corpo ruim, né, aquele corpo ruim, então, aquela febrezinha, e aí no outro dia a pessoa está bem. Nem a gente chama de oligossintomáticos, são aquelas pessoas que têm sintomas leves da doença. Então, esse novo coronavírus, ele tem essa característica, a maior parte das pessoas tem um sintoma leve. O problema são aqueles 20% de pessoas que têm uma doença grave. E como ele se espalha muito rápido nessa taxa, né, de reprodução que eu falei para vocês, é muito rápido, ele colapsa o sistema de saúde, porque esses 20%, eles ficam doentes ao mesmo tempo. E é esse que é o problema que a gente está tentando evitar, né, e todos os estados e todos os países, né, estão lutando para preservar o seu sistema de saúde. Vocês viram, a gente viu, né, acompanhou o que aconteceu na Itália, né, um caos no sistema de saúde, o que aconteceu na Espanha, foi muito grave, nos Estados Unidos, as pessoas morriam em casa, não conseguiam nem chegar, né, lá no serviço de saúde. Então, essas características todas desse novo coronavírus, eles trazem essa, vamos dizer, por isso que ele é tão perigoso, porque a gente desconhece um monte de coisa, a gente não sabe por que algumas pessoas vão ficar muito graves e elas ficam graves ao mesmo tempo. E o sistema não consegue absorver, não consegue
a pessoa não consegue uma vaga para internar, foi o que a gente viu, por exemplo, no Amazonas, né? A gente acompanhou, aconteceu no Rio, em São Paulo também. Aqui no Espírito Santo, a gente não teve esse colapso total, né? Houve uma expansão grande de leitos, né? E aí a gente até agora nós não tivemos esse problema e a gente adotou algumas medidas que eu considero assim bastante importantes lá no início, ainda que agora a gente, vamos dizer, está um pouco mais difícil, né, manter algumas medidas de distanciamento. Então, acho que é isso. Wanderson, você quer me perguntar outra coisa aí? Não, muito, muito esclarecedora, assim, até aproveitando também esse gancho, assim, como uma questão de pandemia, o Brasil foi um país que teve uma oportunidade, né, de acompanhar um pouco o que aconteceu aí, né, primeiro na Sim. China, depois na Europa, depois nos Estados Unidos, então, digamos, Uhum. teve um certo delay de organização. E Uhum. tendo em vista essas medidas todas de enfrentamento, a questão acho que central sempre foi a questão do isolamento, né? Mas qual a avaliação assim que você faz dessa? Hoje nós estamos aí talvez passando já 3 meses, né? Desse Uhum. meados de março. Uhum. Qual a avaliação que você faz assim das medidas do ponto de vista do Brasil? Como é que a gente administrou Uhum. esse processo? E do ponto de vista do Espírito Santo, assim, do recorte Uhum. nosso aqui, como é que nós gerenciamos, digamos, fosse fazer um balanço aí desses 3 meses, né, Tá. de medidas. Então, eu acho que a gente cometeu alguns erros lá no início e eu acho que a gente tinha uma vantagem muito grande, que era o tempo, como você colocou bem. Nós já sabíamos o que tinha acontecido nos outros países e a gente podia ter se preparado melhor. Então, assim, eu acho que a gente demorou a fechar as fronteiras, a gente demorou a ter uma estratégia para as pessoas que estavam chegando, porque o vírus, não existia o vírus aqui, o vírus foi trazido por alguém infectado. Então, a gente demorou a ter protocolos, por exemplo, para as pessoas que chegassem do exterior, principalmente em locais onde já tinha o vírus circulando, que as pessoas ficassem numa quarentena. Aí a primeira ideia no Brasil foi fazer uma quarentena voluntária. Então a pessoa chegava e ela ficava voluntariamente em casa. Mas é uma coisa que não funcionou, porque olha, se eu não estou sentindo nada, como eu posso dizer assim, eu fui uma dessas pessoas. Eu saí do Brasil, eu estava com um compromisso, né? A gente ainda e foi muito rápido porque não tinha pandemia ainda, né? Assim, a gente não estava não tava, fala, a pandemia estava lá na China, né? Assim, não era pandemia ainda, né? Era uma doença estranha na China. E eu estava com um compromisso, eu viajei, estava fora do país. Quando eu cheguei, eu estava nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, não tinha nada, não existia doença nos Estados Unidos. E quando eu saí dos Estados Unidos, que foi aí, começo de março, acho que eu saí tipo de 8 de março, que eu voltei para o Brasil, já já tinha sido decretado a pandemia, que eu acho que foi no final de fevereiro, que a OMS falou que estava tipo assim, uma coisa estranha estava acontecendo, e a gente ainda não sabia muito o que. E aí eu cheguei no Brasil, 8 de março, e eu fiz quarentena. Eu fiz quarentena, eu não saí, eu não fiz nada. Eu fiz quarentena voluntária, mas ainda não tinha recomendação para ser feita. Eu fiz porque eu sou da área, né? Sei, falou assim, bem, então assim, eu não estou sentindo nada, mas é melhor ficar para o vírus não circular. E eu me lembro até que eu acho que eu coloquei nas minhas redes sociais, alguma, não me lembro exatamente o que aconteceu, que eu falei, não, cheguei, tá tudo bem, mas eu estou de quarentena, tá, não. E aí os veículos de comunicação vieram fazer entrevista comigo, mas tipo assim, mas tá de quarentena? Era uma coisa estranha, assim, era uma coisa muito estranha. Ah, uma coisa como talvez 7 dias, 10 dias depois que eu cheguei, o Ministério começou a adotar a quarentena voluntária, mas ainda voluntária, falando para as pessoas, ó, você está chegando do país, tal, você deve ficar. Mas a gente sabe, por exemplo, naquele momento,
a gente tinha, as aulas ainda não estavam começando na universidade, então a gente estava, ia ser a primeira semana de aula. Então, tipo assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, do meu empregador, eu comuniquei que eu ia ficar de quarentena, porque não sabia ainda o que estava acontecendo, não queria contaminar as pessoas, não sabia o que era. Então, e ninguém sabia muito. E aí, o que aconteceu? Mas algumas pessoas, eu imagino, como é que você não tem mecanismos legais, né, para garantir até que você não apareça no seu emprego, porque você está de quarentena voluntária. Então, fica difícil para as pessoas entenderem, né, quando você não tem um respaldo jurídico legal, né, para isso. Então, acho que talvez 10 dias depois, o Ministério da Saúde começou a adotar, mas ainda voluntário. Então, considero ainda que algumas pessoas tenham tido dificuldade para cumprir essa quarentena, né? Principalmente as pessoas que estão voltando para o trabalho, porque é um pouco mais difícil. E depois, né, a gente não teve, e eu me lembro, acho que vocês também se lembram que até apareceu nos jornais, né, que a gente teve o primeiro caso que saiu espalhando o vírus para tudo quanto é lugar, porque a pessoa fez o teste, deu positivo, e ela não quis ficar em isolamento, né? E aí os outros casos todos foram de pessoas que estavam ligados a essa pessoa. Então, a gente vai vendo assim que uma pessoa infectada, que teoricamente está bem, não está com a doença grave, ela foi infectando muitas pessoas. E aí começou aquela confusão aqui no estado. Aí a gente teve o primeiro caso, que foi esse, né, que, se não me engano, chegou da Itália, se não me engano. E foi para o interior, e foi para cá, e daí começa um monte de caso a aparecer, né? E também, e depois disso, já no dia 17 de março, a gente tenha o decreto do fechamento das escolas. Daí eu me lembro, eu era vice-reitora da universidade, e a gente se reuniu para fechar, porque o nosso entendimento naquele momento era assim, alguns banheiros a gente não tinha nem sabão, né? Porque a gente estava enfrentando aquela crise econômica toda que pegou 2019, né? E se arrastou para 2020. Então a gente não tinha nem sabão. Como que a gente podia colocar as pessoas em risco sem saber de nada? Porque assim, 17 de março a gente ainda não sabia nada, né? E aí foi um pouco o que aconteceu. A gente falou que a gente ia fechar, aí o IFES também falou, e a gente começou, né, uma conversa, né, no Estado, o Estado resolveu fechar todas as escolas, e aí começou depois o fechamento do comércio. Então, eu pontuo que essa estratégia que foi antes da epidemia virar comunitária aqui no Estado, foi boa, entendeu? Wanderson, foi uma estratégia de sucesso, porque a gente conseguiu dar aquela controlada. A gente demorou até a primeira morte. A gente conseguiu dar uma controlada. Mas logo depois, e aí são os aprendizados, né? A gente vai vendo assim, as pessoas começam a não aderir, as empresas, aí tem, né, comércio, aí começa aquela história toda que a gente viveu, né? De dificuldade, não, tem que abrir, aí tem economia. Eu falei muitas vezes sobre isso, assim, essa falsa dicotomia, né? Porque, na verdade, a gente está numa crise econômica, não é pelo que está acontecendo aqui no Estado, a gente está numa crise econômica, porque ela é global, né? Uma pandemia maior, né? Nos últimos 102 anos, então, assim, não é algo que você vai abrir a sua empresa e vai funcionar normalmente, como se não tivesse acontecendo nada, porque está acontecendo, né? A gente tem as maiores economias em crise nesse momento. Então, isso vai afetar para muito além desse ano e provavelmente a gente vai ter reflexos por um tempo maior. Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente agiu muito bem, foi rápido e a gente conseguiu conter. E depois a gente não conseguiu segurar. Depois a gente foi flexibilizando sem ter baixado essa taxa de reprodução, essa taxa de contaminação para baixo de 1. Aí esse que foi o problema. A gente ainda tinha
vírus circulando, tinha muita gente infectada, e a gente começou a abrir as coisas, as pessoas começaram, né, a andar pelas ruas, e aí tem uma questão muito ruim, infelizmente, no país, nesse momento, né, a gente tem uma distensão, uma crise política dentro, né, da crise da pandemia, e aí a gente começou todos esses discursos de que você pode andar sem máscara, discurso que você pode abrir tudo, discurso que quem morrer, morreu. Então, assim, a gente começou a entrar numa seara muito difícil de ter um controle mais orgânico no país, né? Onde você tivesse uma coordenação nacional, como aconteceu com os países que tiveram mais sucesso, né? De colocar em Nova Zelândia, Alemanha, você tem alguém que está aqui, né, coordenando todas as ações. A gente não teve isso e ficou essa confusão que ficou, né? E até hoje a gente tá nisso. Né? Então acho que eu diria isso. A gente acertou no início e a gente errou do meio para onde a gente está agora, né? Então agora a gente está num momento, vamos dizer, um pouco crítico, porque a gente tem um aumento grande dessa taxa de reprodução no interior que eu digo são as cidades que não estão na Grande Vitória. Tá? Então, todas as cidades que não estão na Grande Vitória, falando a gente fala interior, mas por classificação aqui das nossas análises, né? Não é interior porque é área rural, é porque você não está nessa área da Grande Vitória, que é onde ficou o epicentro da epidemia, da doença, né? Nesses primeiros 3 meses. O epicentro foi aqui na Grande Vitória. Então, a gente teve um aumento de número de casos grandes, as mortes, e agora a gente vê a interiorização, a gente vê a doença indo para o interior, um aumento importante no número de casos de infectados no interior e de mortes. Então, com um agravante, porque o interior não tem equipamentos de saúde, né? A maioria das cidades não tem um hospital, né? Então, você só tem a unidade de saúde. A gente viu, né, nessa semana, inclusive, né, uma senhora que morreu durante o transporte, porque é uma doença que a gente está observando que evolui muito rápido. Né? Então, quando a pessoa saiu da cidade, ela estava grave, né? Ela já estava ruim, e ela morreu chegando no local, né? Teve que esperar, houve um problema, enfim, as burocracias também, né? Que nesse momento são bem ruins, e ela morreu, então, dentro da ambulância. Então, esse é um caso que ilustra, de forma bem ruim, essa preocupação que o interior não tem um suporte, né, de equipamento de saúde que possa dar esse suporte à vida, e essa demora no transporte. A gente sabe que algumas cidades, até que a pessoa chegue aqui, pode demorar 3 horas, mais que isso, né, e as nossas estradas, infelizmente, né, não são as melhores, nossas rodovias, então a gente tem esse problema que agora preocupa, né? Porque é diferente você estar a 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos de um hospital e você estar 3 horas, 4 horas desse hospital, desse mesmo hospital. E a gente, enquanto instituição, né, no estado todo a gente tem 39 APAES espalhadas por diversos municípios, então cada município também foi tendo uma realidade diferente dentro desse contexto de enfrentamento. E temos mais duas outras instituições co-irmãs também afiliadas a gente, que é a Vitória Down e a AMAIS, que trabalha especificamente com autismo, né? E a gente foi também pego por esse... Eu sempre falo, professora, que foi assim, meio que o país descobriu uma pandemia no final de semana, né? Porque se falava muito pouco disso, assim, de forma mais ampliada, e aí para meados de março, 15 para 16 de março, começaram as ações muito, muito velozes, né? E o nosso esforço enquanto orientação para a rede, né, foi preservar a vida de todos, né, que estão envolvidos, das pessoas com deficiência, suas famílias e os colaboradores, os diretores, né? Então, assim, vamos suspender os atendimentos presenciais e manter as pessoas em casa, mas
sempre avançando também no quesito de achar uma estratégia de atendimento remoto, de algum tipo de estratégia para manter esse atendimento, enfim, por teleatendimento, por uma questão que aí eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre isso. Assim. O mote dessa estratégia sempre foi a questão do isolamento social, né? Até como uma estratégia para encarar. Para a pessoa com deficiência intelectual, especificamente, isso é um desafio tremendo, assim, né? A gente fala até que nós passamos assim décadas na luta por direitos humanos, tentando romper essas barreiras e tirar essas pessoas de casa, né? Sim, E agora, inclusão. por conta da pandemia, nós estamos pedindo para essa pessoa ficar em casa novamente. Então, o isolamento ele causa um efeito perverso, eu acho, nesse grupo de pessoas. E para alguns perfis, assim, a gente sabe da desigualdade do país, né, socioeconômica e tudo, ele também, em alguns casos, é até difícil de se fazer, né, uma residência que talvez não tenha saneamento, não tenha água, enfim, e a gente fala. Eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião sobre essa dificuldade, assim, do isolamento e até algumas críticas, assim, talvez mais desse grupo negacionista, de que isolamento é coisa de classe média alta, né? O que também não, a gente sabe que não é. Mas como é que você viu você acha que essas particularidades, né, não só das pessoas com deficiência, mas da questão social do país, para além desse conflito político, também pode ter sido Com uma causa certeza, aí para enfraquecer essa estratégia também? com certeza. Porque é diferente, eu vou colocar o meu caso aqui no exemplo, que sou servidora pública federal, onde a escola, né, as atividades da universidade foram suspensas e meu salário foi mantido. Então, é totalmente diferente a minha condição para eu dizer assim, eu estou fazendo isolamento social, eu tenho condições de fazer isso. E aí eu acho, até você usa uma palavra que eu quero usar também, assim, perverso, quando a gente diz assim, as pessoas não estão fazendo isolamento social. Assim, olha só, eu vendo mariola no ônibus. Se eu não vender a mariola no ônibus, eu não como e a minha família não come. Então, é totalmente diferente a situação dessa pessoa da minha situação. Então, a desigualdade é gigantesca e é perverso isso. E até a gente, esse discurso, né, do isolamento, ele foi, e como a doença, como ela entrou no país, que ela entrou numa classe A e B, que estava voltando do exterior, né, então, vamos dizer assim, eram pessoas que tinham condições de fazer o isolamento, né, que tinham possibilidade de fazer isso, até porque você tem, tipo, uma casa que tem um quarto com um banheiro, que você pode ficar ali, você pode se isolar, né? Então, isso é uma realidade. E a gente estava, então, colocando a estratégia aqui. Quando a doença, né, quando a pandemia, ela ganha as periferias, ela ganha o interior, são dois fenômenos que a gente chama em epidemiologia, a pauperização e a interiorização. Aí, o nosso discurso continuou o mesmo, só que ele não tem adesão, porque não é uma questão de você querer fazer ou não querer, é a questão de você não ter condições disso. E aí, a gente teve uma demora enorme na liberação da assistência social, né? A gente teve um fenômeno que foi bem ruim no país, que foi o fechamento dos CRAS, né? Assim, a maioria dos estados, como primeira medida, também fechou os CRAS. Então, no momento que você mais precisava, você não tinha onde recorrer. E aí, ficou aquela briga política que se estendeu por um tempo, até que foi apresentada essa proposta de auxílio de R$ 600. Então, assim, eu até fiz uma crítica quanto a isso, assim, num país que você pensa, que já existe um cálculo estabelecido, que o mínimo para você sobreviver, né, seria, acho que 1.039, né, assim, que o mínimo é isso, como é que você pode ofertar menos que o mínimo?
assim, isso é incoerente até porque isso aqui foi estabelecido pelo próprio governo, né? Assim, não somos nós que estamos falando que isso aqui é o mínimo para sobrevivência, é o próprio governo. Então, no mínimo, teria que ser isso aqui, que a gente já sabe que é insuficiente. Aí você propõe R$ 600. E aí você cria uma estratégia que a pessoa tinha que ter um aplicativo para fazer o seu registro, para receber isso. A pessoa não tem o que comer. Aí ele acha que vai ter um aplicativo. E aí, o que a gente viu, que parece óbvio, né? É o lógico, foram as filas imensas na Caixa Econômica. E aí a doença se espalhou de uma forma, porque a gente olhava aquelas filas, as pessoas todas grudadinhas ali, né? Então, assim, e aí você fica pensando, tipo, o que as pessoas que estão planejando, que a gente está pagando, que teoricamente teria que estar, assim, pensando em estratégias que são factíveis, pode fazer uma coisa dessa. Então, assim, você não tinha CRAS, as pessoas não tinham celular com aplicativo que pudesse baixar, porque a gente sabe que nem todos os celulares suportam todas as, né, os aplicativos. E aí tem pessoa que não sabe nem ler, né? Assim, a gente tem dificuldade de fazer isso. Então, a gente ficou nessa dificuldade. Não conseguimos, filhos da Caixa Econômica, tem gente que até hoje está aí lutando para receber. Então, diante desse contexto, qual é a minha única forma de sobrevivência? É ganhar um pão, né? É fazer o que eu faço. Eu vendo pipoca na praça, eu faço... E são aquelas pessoas que já estavam na informalidade e que cresceram ao longo da pandemia. Então, isso tudo é muito, muito difícil, né, Wanderson? Muito complicado isso. E nisso tudo, você ainda tem as pessoas com deficiência. Nesse contexto todo de desigualdade, você tem muitas famílias nesse contexto com pessoas com deficiência. Você sabe muito melhor que eu, né, o público que vocês atendem, quais são as dificuldades, né, as dificuldades da vida diária que já existia antes da pandemia. Então, a pandemia, e eu sei que não é simples para essas famílias manterem as crianças que precisam de atendimento, e algumas dessas crianças, né, das pessoas com deficiência, elas precisam de estímulo de fisioterapeutas, né? Elas têm algumas necessidades que sem elas a doença, o que ela tem, né, essa deficiência, ela se agrava, né? E eu vou colocar aqui um exemplo até das crianças com a síndrome do Zika vírus, né? Se você não tem o estímulo, essa criança vai perdendo várias mobilidades, né? Então, o fato das APAES ficarem fechadas, não terem esses atendimentos por todas as questões, elas foram complicadores para muitas famílias, né? E aí você falou, né? Vocês começaram a criar algumas estratégias de teleatendimento, de como que a gente pode fazer isso, mas a gente sabe que algumas coisas dependem de você fazer ali com a criança, né? Tem uma necessidade de toque, né? De interação, porque algumas crianças precisam de interação, né? E ali é o lugar onde elas têm isso. Então, a pandemia é sempre um caos. Então, assim, esse momento é um momento de caos. E o que a gente vai fazer no caos? A gente vai ter que criar estratégias que a gente não pensou antes, porque nós não estamos num período normal, a gente não... E a gente vai demorar um pouco ainda a chegar, talvez a gente nunca chegue naquele normal, né? Mas sem uma vacina, a gente vai demorar a chegar, pelo menos naquilo que a gente pensa, né, de uma normalidade. Então, eu vejo na PAI, porque inclusive minha irmã é presidente de uma PAI, de Domingos Martins. Não, eu sou irmã da Dona Rita, que deve estar nos assistindo aí. Ué, essa informação não tinha não, hein, professor? Então, sou... Bom, E ela é super comprometida. ela Então, é ótima, parceira. então, e ela tinha me perguntado o que eu faço, mas tem a van, porque eu também nem sabia disso. A gente falou assim, não, gente, vamos pensar em algumas estratégias, né? Como que você faz? Não, porque a van pega e passa
passa e pega todo mundo. Não, não vai poder fazer isso. Então, como que a gente vai fazer? Aí eu fui um pouco pensando com ela em algumas estratégias, entendeu? Tipo, você alternar, né? Então, por exemplo, aquela criança que vinha todo dia, ou que vinha, sei lá, 3 vezes na semana, ela pode vir, talvez, com um tempo diferenciado. A gente tem que criar algumas estratégias, porque algumas dessas pessoas com deficiência, elas têm necessidades para serem atendidas. E a gente precisa, então, criar formas de fazer isso. Então, o transporte é um local que tem que ser pensado, Anderson. Como que vai ser feito isso? Porque algumas coisas, inclusive, você tem os pais, né, tem que vir junto, né? Então a criança não vem sozinha, Cuidador, né? né? A Muitas pessoa o vezes. cuidador, a pessoa com deficiência não se locomove sozinha. Então como fazer isso, né? Então eu acho que a questão da gente poder testar os profissionais que estão no atendimento é importante, ter um protocolo de testagem. Recentemente também, acho que tem alguma coisa como uma semana, eu recebo, as pessoas me perguntam coisas assim mais variadas, que eu nem não tinha pensado, né? Assim, eu nunca tinha pensado. Mas surgiu, e aí me perguntam nas redes sociais, eu tento responder sempre. E uma das perguntas era assim, que tem a ver com essa questão do teste, porque as pessoas ficam com dúvida mesmo, né? Muita coisa nova. Então, a pergunta era assim, ó, tipo, meu marido é acamado, né? E a pergunta da pessoa era essa. E eu tenho alguns cuidadores que vêm, né? Para prestar os cuidados no marido. E o home care me falou que ia mandar uma pessoa nova e essa pessoa tem um resultado positivo de Covid. Eu não posso, como é que eu vou deixar isso no meu marido, não sei o quê. Aí a pergunta era essa, a pessoa, né, preocupada. Aí eu falei assim, olha só, que ela tá? Porque aí tem duas coisas que são positivas, né? O IgM, aquele anticorpo de quando a pessoa está na fase aguda da doença. Então, a pessoa não tinha mais isso, ela tinha se infectado, ela tinha o que a gente chama de IgG positiva, é quando você tem uma memória imunológica, mas você não está mais transmitindo. Aí eu falei para ela, olha, essa pessoa é ótima para cuidar do seu marido, porque você já sabe que ela já teve, ela não está transmitindo, então ela não vai oferecer um perigo, né? Ela não vai contaminar o seu marido. O pior são aquelas pessoas que você não sabe, são aquelas que você não sabe o teste. Então, a testagem, ela é importante para a gente, porque muitas pessoas são assintomáticas, não estão, né, apresentando nenhum sintoma, mas elas estão transmitindo. Então, para a garantia dos pais, é importante que a gente tivesse um protocolo de testagem. Aí agora eu já estou falando assim, na possibilidade de como fazer, né? Como fazer. E aí, alguns países estão discutindo até que o exame positivo tipo, é um passaporte, né? A gente ainda não sabe, Wanderson, por quanto tempo essa imunidade dura. Então, na semana passada, saiu uma pesquisa muito importante numa revista chamada Nature, que é uma revista muito importante da nossa área, dizendo que as pessoas que têm uma doença mais leve, que são assintomáticas ou que têm, né, poucos sintomas, elas também ficam com uma imunidade por curto período. Por isso que ter um protocolo de testagem é importante. Alguém pode ser positivo, depois ela é negativo de novo, isso pode acontecer. E aí a pessoa está, vamos dizer assim, ela está propensa, suscetível a se reinfectar. A gente ainda não sabe coisas sobre a reinfecção. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que essa possibilidade, ela existe. Mas hoje, com a informação que a gente tem hoje, aquela pessoa que teve um exame positivo e que tem um IgG positivo, essa memória tardia, ela já ficou doente, mas agora ela não está mais doente, ela só tem esses anticorpos no organismo para proteger ela de uma outra infecção, ela teoricamente, não teria outra doença. A gente não sabe por quanto tempo. Se a gente pegar, por exemplo, a ideia da H1N1, da gripe,
a gente sabe que de um ano para outro a gente perde a imunidade. Então, a pessoa pode ter tido um episódio de gripe esse ano, de H1N1, e no ano que vem ela se reinfectar, porque as cepas, elas têm mutações, e aí aqui estava circulando esse ano, é diferente da que está circulando no ano que vem, que circulou no ano retrasado. Então, é assim, a gente está sempre estudando e as vacinas são refeitas, analisando as cepas que estão em circulação. É assim que funciona. A gente está pensando que com esse novo coronavírus, pode ser que seja desse jeito, que a gente tem que ter vacinas que são talvez anuais, né, talvez menos que isso, não sabemos ainda, mas só para vocês terem uma ideia. Então, voltando aqui, essa pergunta, eu falei isso, expliquei, falei, olha, então é isso, é importante que esse home care, né, que esse cuidado aí, domiciliar, que ele fale, né, que você saiba as pessoas que estão ali, como é que elas estão, porque elas vão ficar muito próximas, né, vão cuidar, né, muito próximas, vão tocar, e aí é uma outra coisa de você estar num lugar que você não tem nem contato com a pessoa, né? Aí ela falou para mim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, assim, quer dizer, o que eu estava pensando que era ruim é bom, e aquilo que eu não estava nem sabendo é que é ruim, né? Então, assim, eu falei, exatamente. Então, ele falou assim, não, agora eu vou pedir de todo mundo que vem aqui, assim, dos cuidadores regulares, eu quero saber como é que essas pessoas estão, se elas já tiveram contato, se elas não tiveram contato, como é que é. Aí eu falei, não, isso é muito bom, porque como essas pessoas cuidam de muitas pessoas, a possibilidade delas, né, se infectarem e infectarem as outras pessoas é grande. Então, por isso que é importante a gente testar profissionais de saúde, né, todos os profissionais, e no caso, né, da PAI, os profissionais de saúde, né, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, enfermeiras, enfim, médicos, porque eles têm um contato muito, muito próximo com muitas pessoas. Então, ter um protocolo de testagem é importante. E pensar em todos os locais de contaminação, porque eu acho que agora, nesse momento, vocês têm que planejar o que pode acontecer, assim, planejar, pensar em como, em alguns lugares, talvez é possível fazer isso, outros ainda não, porque a pandemia está um pouco mais, vamos dizer, mais acelerada, tem muita contaminação. Então, isso tudo tem que ser pensado de acordo com o que está acontecendo no local, né? Onde aquela PAI está inserida. Mas é importante que se comece a planejar também, porque sem uma vacina, a gente vai ter que ter estratégias para pensar no cuidado dessas pessoas, na inclusão, de uma forma segura, né? Porque é claro que a família, ela precisa do cuidado, mas ela também precisa ter segurança, né, nessa execução e em tudo que vai acontecer. Então, eu penso isso, não tem uma resposta, vamos dizer assim, padronizada, e nem algo que possa ser aplicado do mesmo jeito para todos os locais, porque os locais têm peculiaridades muito diferentes, né? E até a forma, o público que ele atende, tem mais esse tipo de deficiência, tem mais esse aqui, o que é possível fazer em cada local. Então, acho que isso tem que ser pensado de uma forma um pouco mais elaborada e de forma individualizada para cada lugar, e pensar sempre assim, não é só pai, é como se chega lá, né? Como é que você garante a segurança das pessoas até elas chegarem, depois como é que elas saem. Então, todo esse transporte, aí o uso de máscaras de todo mundo, e tem algumas pessoas com deficiência que é muito difícil a utilização de máscara. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tudo isso tem que ser pensado. Como que não dá para a gente ter uma resposta única e uma coisa assim, nossa, faz isso que vai dar certo. Não, não acredito, porque são muitas peculiaridades, são questões que precisam ser pensadas com a família, né? Como que a gente vai garantir isso? Às vezes é melhor que o profissional da paz se desloque até a casa da pessoa do que o contrário. Então, tudo isso tem que ser pensado nessas possibilidades. Eu acho que
nesse momento, e diante, né, de ter essa possibilidade, essa forma de deslocamento, você expõe menos pessoas ao risco, entendeu? E aí você tem um profissional ou dois, né, se deslocando, é mais fácil você controlar a estratégia neles do que você ter muitas pessoas para você controlar e diminuir as interações, né, e a possibilidade de contaminação. Então, pensar nisso, né, pensar em como ofertar esse cuidado de uma forma que não haja tantos prejuízos, principalmente depois de 3 meses, que a gente está, eu imagino, a angústia, né, de muitas famílias, né, mas pensar de que forma a gente pode manter a segurança, né, das pessoas. Eu acho que o que você chama atenção é muito interessante, né, professor? Porque como a gente, embora a gente tenha um estado relativamente pequeno, mas nós temos tanta diversidade, né, nos Uhum, municípios, o perfil mesmo das instituições, o perfil daquela localidade, né? Por exemplo, as instituições da Grande Vitória usa mais o transporte coletivo ou o mão na roda. Agora, no interior, muitas vezes é transporte até escolar que usava, uhum, ou então tem uma série de variáveis, né, que a gente precisa pensar. Mas você tocou no assunto da questão da vacina e até aproveitando já aqui algumas perguntas que estão chegando pelo bate-papo, para falar justamente assim, a gente tem ouvido falar muito da necessidade de ter uma vacina, talvez como um marco assim uhum, para começar um processo de uhum, retomada, mas também a gente tem ouvido falar muito sobre a questão de medicamento, né? Assim, é um grande debate aí uhum, sobre os medicamentos. Agora tem saído também a questão dos herbicidas, uhum, outros tipos uhum, de tem uhum. o meu remédio da moda, né? Eu acho que a gente, enquanto sociedade, talvez a gente esteja muito ansioso assim por um remédio que É, resolver o problema, sim, né? Eu sim. queria só que você atualizasse um pouco a gente como que está essa discussão tanto sobre vacina quanto essas questões de medicamento e aproveitando um gancho de um vídeo que eu vi seu muito interessante, eu acho, para a pessoa com deficiência, que você levanta e queria que você abordasse um pouco isso Sim. também, o risco Uhum, da questão da medicação com outro medicamento já uhum. de uso controlado. Eu achei isso muito Isso, importante, né? isso. Porque vou começar pelo mais polêmico, né? Hidroxicloroquina. A gente não tem evidências científicas que esse medicamento ele possa tratar de forma eficiente esse novo coronavírus. Nós não temos. Nós temos alguns estudos que não indicam a melhora significativa. A gente tem outros estudos que indicam que a pessoa, inclusive, pode ter efeitos muito graves e pode, inclusive, morrer pela utilização desse medicamento, porque às vezes, né, muitas pessoas têm alguma doença cardíaca que às vezes ela nasceu, ela não tem, vamos dizer, não tem grande problema na vida dela, né? Ela nem sabe disso, mas e que ela poderia conviver por muito tempo, né? Mas quando ela toma um medicamento desse, ela pode vir a óbito, ela pode morrer por conta disso, porque há interações que são importantes, né? Eu fui, na verdade, uma pessoa bastante querida, que é o Douglas, é o professor da UFES, que é dessa causa, né, das pessoas com deficiência. Ele tem baixa visão e é um ativista, assim, né, nessa causa. Ele me fez esse alerta, porque ele teve essa indicação, o médico que ele atendia, né, que ele atende, disse, olha, você não pode tomar hidroxicloroquina. Esse medicamento que você toma, ele tem um efeito potencializador e você pode ter problemas seríssimos. Então, assim, e aí quando ele me falou isso, eu falei, e a gente conversando, eu falei, gente, vamos falar isso, porque essa é uma coisa que eu nunca tinha pensado, e talvez né, alguma família também nunca pensou. Então, é preciso que a gente, primeiro, só tome medicamento com indicação médica, né? Porque quando você, e principalmente as pessoas com deficiência, que às vezes já tomam outros medicamentos controlados, esses medicamentos eles podem ter efeitos muito danosos juntos. Então, é muito importante a gente entender isso. Então,
eu falei no vídeo, né, que o Wanderson está falando, para que toda pessoa com deficiência, seu familiar, né, tenha esse relatório, tenha esse nome dos medicamentos que utilizam. Porque, às vezes, você passou mal, alguém, acontece uma coisa, né, súbita, e é importante você ter esses medicamentos, não só por conta da Covid, mas por conta de outras emergências que podem acontecer. Né? Então, é sempre importante andar junto, olha, que eu tomo isso, isso, isso e isso, porque alguns medicamentos podem ter reações, né? E outra coisa que eu queria dizer, então, hidroxicloroquina, a gente não tem evidência. Virou uma questão política, né, assim, bastante ruim, né, eu diria, como tantas outras ruins que acabaram, a gente está nessa fase, né, difícil, mas, assim, as evidências que nós temos não indicam uma possibilidade de administração indiscriminada para todo mundo desse medicamento, né? Então, tem vários estudos ainda acontecendo no mundo, pode ser que amanhã o que eu disse agora já seja diferente, entendeu? Mas hoje é isso que a gente tem. Tá? Hoje é isso que a gente sabe, do ponto de vista científico. A ivermectina, que é um remédio para tratar verminose, né, ela é isso, é um remédio para tratar verminose. Tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina, eles tiveram alguma ação contra o vírus no que a gente chama de in vitro. Então, são aqueles experimentos que a gente adiciona o medicamento no vírus e aí ele tem uma ação. Só que quando esse vírus está no nosso organismo, tem muitas outras coisas envolvidas. E aí, aquele experimento in vitro, que a gente fala, que está dentro de um ambiente controlado, é só o vírus, não tem as reações com o seu organismo, é totalmente diferente. Muitas coisas, inclusive medicamentos, vacinas, eles funcionam in vitro, mas não funcionam na vida real. Muitos, muitos. Tá? Então, assim, não são só esses, isso é uma coisa comum na ciência. Né? Para a gente encontrar uma vacina, às vezes você estuda in vitro 100, 150 componentes farmacológicos para 10 darem certo in vitro e às vezes um dá certo, porque aí tem a fase nos animais, né? É assim que a gente estuda. A gente tem modelos animais que são mais próximos do humano e depois a gente testa em humanos. Então, essas são as fases da pesquisa. Então, esses dois medicamentos, eles tiveram alguma ação in vitro, mas eles não apresentaram melhora significativa né, na vida real, né? Quando a gente fala no teste e nos ensaios clínicos, que são com pessoas. Outros medicamentos, eles têm sido usados com sucesso. Não são medicamentos para a COVID, o SARS-CoV-2, por exemplo, que são os corticoides. Mas também só podem ser usados, né, com prescrição médica. O que acontece? Eles são usados porque o vírus, quando ele entra no nosso organismo, ele dá uma reação inflamatória no pulmão. E essa reação inflamatória, ela é muito grave. Então, o que os estudos comprovaram é que a ação desses corticoides na inflamação melhora e a gente consegue tirar aquelas pessoas que estavam indo para o tubo, vamos dizer, indo para serem entubadas para o CTI, aí elas melhoram. Então, a gente tem alguns medicamentos que estão sendo utilizados, mas eles não são para tratar o vírus, eles são para tratar os efeitos do vírus, tá? Então, nesse momento ainda, no mundo, nós não temos medicamentos para tratar o vírus, não temos nada eficiente. E a gente espera, tem algumas vacinas, 2 aí que estão mais promissoras, né? Uma da Universidade de Oxford, que já está começando os testes, né? Começar em São Paulo, inclusive, tem um dos centros, e a vacina chinesa, que também, em colaboração com o governo de São Paulo, vai ser testada aqui no Brasil. Então, a gente tem essas 2 vacinas que estão em fase, vamos dizer,
mais adiantadas e que são uma esperança. Mas até o momento, de concreto, a gente ainda não tem nada, né? Tem uma perspectiva que acho que no ano que vem a gente pode ter essas vacinas se nessa fase se comprovar que elas são realmente eficazes para combater o vírus. Então é isso. Tem outras duas perguntas aqui, aproveitando esse bloquinho Uhum. de perguntas pelo bate-papo. Uma é sobre uma pesquisa sobre vitamina D envolvendo um aumento da imunidade, e um tema que eu acho que, não sei se ainda está em moda, mas eu recordo que, de fato, no início da pandemia foi muito abordado esse termo, né, que é imunidade de rebanho, né? Se a gente ainda pode falar disso, ou se isso Sim, sim. já ficou superado, né? Então, o primeiro foi A vitamina D, né? vitamina D. Então, assim, qualquer coisa que melhore a sua imunidade vai te proteger de muitas doenças. Não é exatamente do SARS-CoV-2, né, da Covid-19, mas você com um melhor sistema imunológico, você está mais apto, vamos dizer, a ter uma resposta melhor. Então, isso é científico e é o que todos nós, assim, pregamos, né? Então, assim, fazer exercício físico, né? Você ter uma atividade física, você ter uma alimentação, né, saudável, não fumar, porque a gente sabe agora que o tabagismo é algo bastante importante para doença grave, né? Então, e qualquer coisa que melhore a sua imunidade, ela vai ter um efeito. Não necessariamente ela vai te proteger assim, nossa, eu com a vitamina eu não vou ter. Não, não é isso. Mas é possível que quando você se infecte, a sua resposta a esse vírus, ela vai ser melhor, né? Então, isso é algo que é plausível, né? Eu acho que é plausível. A outra coisa é a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho é um conceito epidemiológico, né? Um conceito que diz o seguinte, vocês também já ouviram falar muito, né? A tal da curva epidêmica. Então, a ideia da imunidade de rebanho, como é que você consegue ela? Você consegue através da vacina, e você tem, então, uma imunidade, muitas pessoas imunes àquele vírus, então é isso que a gente tenta fazer com a vacina, e a outra forma é as pessoas se infectando naturalmente, né? E a gente atinge a imunidade de rebanho em todas as outras doenças, vírus, bactérias e fungos, a gente atinge em torno um pouco mais de 50%. Então, quando 50% da população estiver infectada, a gente atingiu a imunidade de rebanho. Essa doença, esse novo vírus, ele está um pouco diferente. O que a gente tem percebido? Primeiro, então a ideia que foi que a Suécia fez e que o Reino Unido também fez no início, né? Se vocês se lembrarem. O primeiro-ministro do Reino Unido falou, tipo, vamos deixar imunidade de rebanho. As pessoas, o vírus vem e... Né? E eles viram que nas primeiras 2 semanas, no primeiro mês, era tanta gente morrendo que não dava para fazer isso. E aí eles mudaram a estratégia. Né? Não sei se vocês lembram, aí entrou a Universidade de Oxford, o pessoal fazendo muitos modelos matemáticos, dizendo que ia morrer muitos milhões de pessoas, e inclusive o primeiro-ministro ficou doente, né? Então, mudaram a estratégia totalmente. Por quê? Por aquilo que eu falei antes, aquela taxa de reprodução, de contágio, ela é muito alta nesse vírus. Então, as pessoas ficam doentes ao mesmo tempo e ficam graves ao mesmo tempo. Então, esse é o problema que não dá para, nesse vírus, a gente deixar ele atuar naturalmente. E aí a estratégia era fazer o isolamento para achatar a curva, aquilo que vocês viram, que vocês também ouviram bastante isso. O que era esse achatar a curva? Era desacelerar esse contágio, que foi o que a gente fez. Né? A gente começou lá com mais de 3 de taxa de reprodução e está aqui 1,6. Então, a gente achatou. A gente tem pessoas se infectando, a gente ainda tem pessoas morrendo, mas elas estão numa velocidade que o nosso sistema de saúde está conseguindo absorver. Então, essa que é a ideia. Então, a imunidade de rebanho é isso. E você pode conseguir ela dessas duas formas. Parece, pelos estudos que estão
de modelagem, que a gente ainda está passando pela pandemia. Muitas coisas a gente vai saber depois que isso acabar, porque a gente vai analisar melhor os dados, a gente vai ter isso, né? Mas agora parece que a gente está conseguindo chegar nessa imunidade com menos de 50% de pessoas infectadas. Porque a gente não sabe. Existem algumas hipóteses. Dentre elas é o que a gente chama de imunidade cruzada. Então, os estudos estão mostrando que o fato, as pessoas que são vacinadas para poliomielite e que são vacinadas com BCG, contra a tuberculose, parece que tem uma imunidade, que elas não se infectam com esse novo coronavírus. Isso tem alguns estudos mostrando isso, e essa é uma hipótese. Então, é possível que isso seja verdade. A gente ainda tem que avaliar melhor, a gente tem que ver a evolução maior, né, desse novo coronavírus, dessa doença. Tem muita coisa que a gente está aprendendo ainda, porque é um novo vírus, então a gente não tem todas as respostas. É importante vocês entenderem isso. A gente tem muita coisa que a gente já conhece. E se a gente pensar até, né, Wanderson, que no início, né? No início a gente falava assim, não precisa usar máscara, só profissional de saúde. Daí os estudos começaram a mostrar que a máscara é, tipo, muito importante, porque como você faz uma barreira, né? E assim, na hora que você está falando, né, espirrando, você impede a transmissão. E aí, a estratégia mudou depois que os estudos começaram a comprovar. E aí, assim, todo mundo tem que usar máscara. E começou uma nova estratégia. Então, ciência é assim, né? A gente não conhecia, a gente começa a fazer os estudos começam a apontar que aquela hipótese, ela está se mostrando verdadeira, e aí a gente muda as estratégias, né, de acordo com as evidências. E uma coisa que eu acho que é importante também destacar, né, professor, assim, que a gente ouvia sempre falar muito de ciência, né, de técnica, e eu acho que mais do que nunca, nesse momento, a gente precisa valorizar esses espaços, né? A gente, enquanto federação, nós temos falado muito para as instituições, para as áreas técnicas, né, de saúde, ciência, educação, que as orientações que a gente tem tentado construir, elas não são baseadas em opiniões aleatórias. A gente tem tentado seguir aí as autoridades sanitárias, o que a gente tem ouvido discutir, porque a gente precisa dar um norte técnico para esse processo, né? E eu acho que quando a pessoa fala da necessidade assim da gente não ter todas as respostas, mas ao mesmo tempo a gente tem que valorizar muito a parte técnica da ciência, né? E daquilo que a gente tem construído aí de orientação e de leitura, e por isso que as pessoas, em alguns casos, se surpreendem, mas uma orientação que nós temos hoje, ela pode não ser a mesma amanhã, né? Justamente porque Exatamente. né, novos estudos. E aí, um desses estudos, professora, como você já até abordou um pouco, a gente, no começo, nós tínhamos muito claramente definido a questão dos grupos de risco, né? Idosos e até pessoas com deficiência, até por conta das comorbidades associadas, né? Muitas vezes estavam nesse processo. E aí tinha uma ideia inicial que esse grupo, vou isolar esse grupo de risco e só pega nele. Sim. Eu queria Isolamento vertical e horizontal, isso, eu queria né? que atualizasse um pouco assim a questão do contágio, porque me parece que em termos de saber se afeta ou não outros grupos, isso a coisa de que só afeta grupo de risco já caiu por terra, né? Assim, a gente Já tem caiu, já um caiu. pouco isso. Então, Diz primeiro, um pouco assim, para a gente essa coisa, como é que está hoje a questão do grupo de risco, né? se a gente pegar o caso da Suécia, que foi exatamente esse também, né? É o isolamento vertical. A gente deixar só os grupos de risco. Só que naquele momento, a gente sabia que o grupo de risco era, porque o que a gente sabia tinha vindo da China, né? Que a pandemia já tinha acontecido, estava lá. Então a gente sabia hipertensão, diabetes. A hipertensão, diabetes e idosos, né? A gente tinha basicamente três componentes de grupo de risco. Aí a doença chega na Itália, começa a gente ver outras coisas, né? Coisas diferentes, pessoas novas morrendo, que não era grupo de risco, né? E aí
Estados Unidos, pessoas muito jovens, infartando, inclusive, de assim, apresentação muito diferente da doença, que não era um processo inflamatório, era um processo de coagulação. Então, a doença mudou totalmente, assim, muito diferente a forma. E aí a gente começou a ver obesidade aqui também, né, no Brasil, nos Estados Unidos, tabagismo, que não era, e outras doenças infecciosas aqui no Brasil. Então, assim, a ideia do isolamento vertical, ela poderia até ser, poderia até ser verdade, vamos dizer assim, se a gente soubesse de tudo, mas a gente não sabe. Talvez, em próximas ondas, a gente possa definir melhor quais são esses grupos de risco, porque eles não se mostraram da forma como a gente sabia. A outra coisa, na análise das mortes aqui no Espírito Santo, a gente fez essa análise, 33% das pessoas não tinha nenhuma comorbidade e morreram. Então, elas não tinham nenhuma comorbidade. Então, isso é um indicativo, uma evidência científica muito forte de que o isolamento vertical ele não funciona. Porque, na verdade, grupo de risco somos todos nós. Nós não sabemos por que uma pessoa, na mesma condição que outra, morre e a outra não vai nem para o hospital. Na mesma condição. Né? Então, assim, todos os fumantes morrem? Não. Todos os diabéticos morrem? Não. Todos os hipertensos morrem? Não. Alguns são até assintomáticos. Agora, por que isso acontece com essa pessoa e essa daqui morre com hipertensão do mesmo jeito? Nós ainda não, nós desconhecemos esses mecanismos pelos quais o vírus, na medida que ele entra no nosso organismo, quais as reações que ele vai causar, que vão desencadear um processo grave ou não. Por isso que é importante proteger o maior número de pessoas possível. E aí é o que a gente chama de isolamento horizontal, é todo mundo. Né? Só quem não fica no isolamento são aquelas pessoas de serviços essenciais, né? Que aí a gente precisa delas, né? Para que o mundo sobreviva, né? São as pessoas que vão produzir os alimentos, que vão transportar, então a gente não pode ter desabastecimento, né? Então tem uma série de serviços essenciais que são os próprios profissionais de saúde, né? De segurança pública, e aí os que foram definidos, né? Como serviços essenciais. Outros que foram definidos como serviços essenciais não são, mas assim, aqueles que efetivamente são essenciais, né? A gente foi ampliando esse leque Isso, assim, umas para muitas coisas. questões. Eu vou aproveitando, professora, para agradecer aqui a participação de todo mundo presente também. A gente está com mais de 90 pessoas ao vivo com a gente, muita gente mandando mensagens aqui. Dona Rita está acompanhando lá de Domingos Martins, se presente aqui no bate-papo. Uma coisa que a gente tem notado também, que falando especificamente agora aqui do Espírito Santo, né, essa reabertura, digamos assim, mais recente de atividade de comércio, até a questão do shopping, assim, passou a impressão para algumas pessoas de uma certa normalidade, né, quando na verdade está, né, eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual a situação atual aqui do Espírito Santo hoje em termos de assim, que eu acho que de normal nós não temos nada, né? Mas a gente viu no final de semana as praias, né, lotadas, assim. Sim. O que você fala Eu um acho pouquinho assim, qual é a que realidade de hoje, né? você falou algo que eu acredito, sim, exatamente igual a você. A mensagem, às vezes, ela é muito forte, né? A mensagem é forte. Então, e eu tenho dito isso também, assim, como é que você fala para a pessoa, para ela não caminhar na praia, por exemplo, se você abriu as academias? É uma mensagem que ela não... É confuso para a pessoa, porque olha só, se eu vou caminhar na praia, eu vou caminhar em um local aberto. Tem muito menos chance de me contaminar do que se eu for para uma academia, para um lugar fechado, com ventilação, que você, né, geralmente ar-condicionado, então
você tem ali aquele ar que circula ali, que não troca, né? Então, e você tem contato com muitas coisas, né? Você toca, você pega coisas que outras pessoas pegaram. Então, assim, a chance de contaminação é muito maior. Mas aí as academias estavam abertas. Se a academia está aberta, eu posso caminhar na praia. E aí começa essa complicação, né? Eu fui uma crítica assim bastante veemente da abertura dos shoppings, por exemplo, porque eu acho que talvez não tenha mensagem de maior normalidade do que essa abertura, porque o local, diferente de outros tipos de comércio, né? O shopping é um local de encontro. As pessoas vão para se aglomerar, assim, elas vão para lanchar, elas vão para... Ninguém vai no shopping para comprar uma coisa específica. Pode até ir, mas é um público muito menor. As pessoas vão no shopping para passear, para se encontrar, né? É um local de encontro. É um local, se a gente pensar assim, né, da forma como a nossa sociedade está constituída, é o nosso local de encontro. Então, se o local de encontro está aberto, como que eu não posso me encontrar com alguém na praia, por exemplo, no calçadão? Ou a gente se encontrar para fazer um esporte ali na areia da praia? Então, assim, a mensagem, ela é uma mensagem confusa, porque às vezes, não necessariamente é assim, vão abrir o shopping ou não abrir o shopping. É uma estratégia que tem que ser pensada, né? A gente, nesse momento da pandemia, nós estamos vendo uma diminuição na Grande Vitória e um aumento no interior. É como se a gente tivesse em tempos diferentes da pandemia. Um pouco o que aconteceu com o exterior e com a gente. E agora a gente está vendo aqui, reproduzindo dentro do estado. A gente tem a Grande Vitória, que está num estágio mais, vamos dizer, um pouco mais avançado da nossa curva epidêmica, e o interior que está começando a curva. Então, a gente tem essa diferença. Mas essa sensação de que está tudo bem, de que não tem um vírus que pode matar as pessoas, assim, circulando, ela foi muito ruim, no meu entendimento, sabe? Mas eu entendo todas as questões, né, assim, econômicas, e aí são muitas coisas. Mas eu acho que o momento foi um momento ruim, entendeu? Eu acho um momento ruim. A gente estava muito acelerado quando abriram, assim, nós pesquisadores, nós nos colocamos contrários àquele momento, né, de abertura, e principalmente por conta disso, né, como que você vai convencer as pessoas de que ainda é necessário, que a gente está no meio de um caos, a gente tem um vírus que a gente não conhece, as pessoas vão morrer, né, e elas vão morrer cada vez mais próximas de nós. Né? Nós hoje, né, o Brasil lidera o ranking de país onde os profissionais de saúde mais morrem. Né? Então, assim, você imagina que você está colocando essas pessoas em risco porque você está mantendo muita gente infectada, você está mantendo uma aceleração de muitas pessoas. Então, os profissionais de saúde estão exaustos, porque eles não conseguem parar, né? E quando você está trabalhando sem parar, todos nós sabemos disso, a possibilidade de você cometer um erro, porque nós, profissionais de saúde, nós temos todo o nosso treinamento de biossegurança, né? Você vai colocar máscara, como é que você tira a máscara, como é que você tira a luva, para você não se contaminar. Só que quando o trabalho é exaustivo, você às vezes não tem condições de ir ao banheiro, que é o que a gente estava sabendo, as pessoas estavam trabalhando de fralda descartável, porque não tinha tempo de ir ao banheiro. Né? A gente pensar nesse mundo que a gente está, né? A possibilidade de se cometer erros, né? De se cometer algum erro que vai dar em algum acidente para a pessoa, ela é maior, ela é muito maior, porque você está cansado, você já não está raciocinando em todas as etapas que você tem que fazer, você pula etapas, então, assim, é a exaustão, né? A exaustão. E é uma exaustão mental também, né? Porque você está lidando com vidas ali, né? Então, é uma exaustão mental. Então, estamos aí liderando o ranking de profissionais de saúde mortos, né? Médicos, enfermeiros, a equipe de enfermagem, né?
e a gente não teve assim a capacidade de construir esse pacto social para que a gente pudesse baixar essa taxa e depois pensar no que fazer. A gente não conseguiu fazer isso em nenhum momento no Brasil. Então, a gente diz que no Brasil a gente flexibilizou uma coisa que nunca foi restrita, entendeu? Então, o nosso país é uma coisa estranha, porque a gente flexibilizou aquilo que não era restrito. Então, a gente nem fez uma coisa, nem está fazendo a outra bem. Então, do ponto de vista de estratégia de saúde pública, é ruim, né? É ruim. A gente começou bem e daí não conseguiu manter, né? Não conseguiu fazer as coisas de forma E ouvindo continuada. agora, ouvindo me lembrou uma entrevista que eu vi da professora, que você usou um termo que eu achei assim, muito pertinente, né? Que a gente não está conseguindo gerenciar a crise, a gente está Uhum, reagindo a ela, né? Quando uhum. você reage, está sempre atrasado no processo Exatamente, exatamente. de Nós estamos pensar. atrás do vírus, mas o vírus está ganhando muito da gente nesse momento, assim, aqui no Brasil, principalmente, porque como você falou, a gente tinha condições de ser melhor, porque a gente já conhecia, a gente já sabia qual era o erro dos outros, a gente tinha condições de fazer melhor. Então, o que está acontecendo hoje? Nós estamos esperando a nossa estratégia. Nossa estratégia é abrir leitos hospitalares, esperar as pessoas ficarem doentes, procurar o serviço, ser internadas e vamos ver o que vai acontecer. Então, essa é a nossa estratégia, que é uma estratégia de reação. Né? E eu tenho dito assim que a gente tem uma capacidade muito diferente de outros países, que seria, vamos dizer assim, uma vantagem enorme, porque a gente tem um sistema único de saúde, a gente tem a estratégia de saúde da família, né? A gente tem atenção primária em todos os municípios, a gente tem uma rede muito capilarizada, né? Os agentes de saúde conhecem as pessoas, né? Então, assim, você tem aquele vínculo. A gente poderia ter tido uma resposta muito melhor. E o que aconteceu? A gente recuou a estratégia de saúde da família e a gente ampliou os hospitais, esperando as pessoas chegarem doentes. Só que o que a gente está vendo é que 60% das pessoas que estão entubadas, elas estão morrendo. Então, não adianta ter leito. Não adianta a pessoa ser entubada, se ela vai morrer. Então, essa não é uma estratégia. Essa estratégia de reação, ela está se comprovando como ineficiente. Então, a gente já tem condições, né, elementos para analisar isso, para dizer assim, tem que mudar, isso não pode mais acontecer. Não tem como a gente ficar abrindo leito, ficar esperando as pessoas ficarem doentes, a gente tem que atuar lá, antes dela ficar doente, a gente tem que impedir as pessoas de se infectarem, porque é a única forma da gente garantir a vida, porque depois que a pessoa se infecta, nós não sabemos o desfecho, não temos como controlar isso, entendeu? Tem algumas coisas que eu tenho dito assim que podem melhorar, né? Que é o fato da atenção primária estar lá, que é o fato de monitorar com oxímetro de dedo, que aí você vê a saturação de oxigênio, você sabe se a pessoa vai agravar antes que ela se agrave muito. Então, você pode fazer uma intervenção mais precoce. Algumas coisas podem ser feitas que não estão sendo feitas, mas eu continuo falando para ver se dá certo. Professor, tem mais duas perguntas para a gente aqui no nosso bate-papo. Um querendo que você esclarecesse um pouquinho aquele termo de cóligos sintomáticos, né? A diferença entre Óligos sintomáticos. assintomático Uhum. Então, e também emendando duas aqui em sequência. Uhum, Uma pergunta aqui da Lígia, lá da Pai de Vila Velha. Ela teve uhum, alguns profissionais que estavam na linha de frente da instituição, né? E uhum, eles contraíram, já uhum, passaram por essa fase. Ela pergunta uhum. se ela pode colocá-los para atender novamente ou se ainda Sim. se é arriscado eles pegarem novamente ou Então, contaminarem. até agora, Lígia, o que a gente, vou começar por essa pergunta, que ela é mais complexa, né? Do que a gente sabe hoje, é isso que eu estava falando, assim, pode ser que daqui a pouco seja diferente, mas do que a gente sabe hoje, essa imunidade, ela vai permanecer por um tempo. Esse estudo disse, se a pessoa tem poucos sintomas, ela pode permanecer por um tempo mais curto, por isso que é importante retestar essa pessoa.
E aí, como esse estudo mostrou que ela pode durar 2 meses, essas pessoas que são profissionais de saúde, que foram positivos, seria interessante a gente estabelecer um protocolo de testagem de 2 meses ou 3 meses, para ver como é que isso, se isso se mantém, se a pessoa continua com essa imunidade e continua protegida, ou se ela não está mais com isso, o teste deu negativo. Aí, mas mesmo assim, o que a gente tem indicado é o seguinte: a pessoa mantém todo o protocolo, continua usando máscara, continua, porque esse estudo falou isso, mas a gente ainda não tem elementos para dizer assim, olha, 100% de certeza, você não vai se reinfectar. A gente tem alguns casos de reinfecção, são raros ainda, que aconteceram na China e aconteceram na Coreia, que estão bem mais adiantados que a gente, né? Mas, assim, alguns casos de reinfecção. Por isso, é importante que a gente mantenha, para esse profissional, as mesmas medidas de prevenção, entendeu? E mesmo as pessoas que tiveram a doença, que ficaram internados, eu tenho dito a mesma coisa, mantenha as mesmas medidas. Porque enquanto a gente não pode dizer assim, 100% de certeza, ó, você pode ficar agora despreocupado. Ninguém quer saber depois que se reinfectar e tiver uma doença mais grave, né? Então, continua se protegendo, que nós não sabemos ainda, mas teoricamente ela poderia voltar ao trabalho e ela estaria apta, ela estaria teoricamente imune, né? Mas a gente não sabe por quanto tempo. Eu espero que tenha ficado respondida essa pergunta. E a outra era da oligossintomático e assintomático. Tá? São duas definições. A gente fala de assintomático, aquela pessoa que não apresentou nenhum sintoma. Ela fez o teste e o teste está positivo, mas ela nem sabia que ela estava doente. Tá? Ela é assintomática. Ela pode transmitir? Pode. A gente ainda não sabe qual é o papel desses assintomáticos na transmissão, mas eles podem transmitir. Até o momento, a gente considera que eles transmitem. E a gente tem os oligossintomáticos, é aquele que tem sintomas leves. Ele tem sintoma, mas são sintomas leves. Ele não é aquela pessoa que ficou assim tão mal que precisou ir no serviço de saúde. Entendeu? Se a gente puder colocar assim um parâmetro. Mas é aquela pessoa que apresentou aquela síndrome gripal, ficou uns 2 dias assim, um pouco fora do estado de saúde dela, entendeu? Aí a gente chama oligossintomático. São aqueles sintomas leves, tá? Não são sintomas exuberantes que fazem a pessoa ter que procurar um serviço de saúde. Ah, ótimo. E eu acho que a questão da testagem, então, também é importante, né? Uhum. Você A falou testagem é muito bastante, né? importante. E aí a gente entra num outro gargalo aí muito debatido, né? Sobre acesso a Uhum. teste, acesso à Uhum. testagem, né? E no mercado privado, aí, como é que esses testes também são caros, né? A gente tem visto isso, estão meio que na crista da onda. Espero que esse Eu né? espero que agora, né, eu tenho falado bastante sobre os testes, necessidade de testar, isolar, que é a estratégia da Organização Mundial de Saúde, né? Mas, assim, a gente faz muito pouco no Brasil. Mas ontem, o Ministério da Saúde anunciou que vai fazer um grande programa de testagem. Então, a gente tem boas notícias por aí. Eu acho que Está esses testes vão aguardando ficar... há algum tempo, né? Isso, acho que vão ficar mais disponíveis, né? Pelo menos tem uma luz, né? Pelo menos, assim, vai fazer parte da estratégia agora, que isso não estava. A gente testa muito pouco, então, muito ruim, né? Esse Eu acho teste é que, assim, bastante importante. e a gente tem ouvido falar dessa questão da importância da testagem, né? Uhum, Desde o começo. uhum. E aqui no estado até eu queria falar que você falasse um pouquinho sobre isso também, o inquérito sorológico, né? Que Sorológico. Uhum. também sim, é uma pesquisa qualificada e ela tem Sim, ajudado sim. talvez a dar um norte nessa ausência de teste Bastante. de massa, né? Uhum. Como a gente não tem teste em massa, né? A gente, vamos dizer assim, é a segunda melhor estratégia, né? A primeira era a gente ter testes para todas as pessoas. Como a gente não tem,
a gente usa de técnicas estatísticas para poder estudar um grupo e estimar para o conjunto da população, que é isso que o inquérito faz. Então, a gente sorteia os municípios, a gente sorteia o setor censitário, a gente sorteia a casa dentro do setor censitário, e a gente sorteia a pessoa dentro da casa. Então, a gente garante o que a gente chama de aleatorização. A gente garante que aquelas pessoas que a gente está testando, elas são muito parecidas com a população em geral. E aí permite com que a gente faça o que a gente chama de inferência. A gente estuda um grupo e, a partir do que a gente encontrou nesse grupo, a gente diz o que está acontecendo no conjunto da população. Então, é isso que a gente tem feito. A cada etapa do inquérito, a gente estuda mais ou menos 4.500 pessoas e a gente estima o que está acontecendo na população do Espírito Santo. Então, nós começamos, a gente tinha uma prevalência de 2,1. Na segunda fase, a gente passou para 5,14, se não me engano. Na terceira fase, a gente foi para 7,36. Então, a gente está vendo como que a gente está evoluindo na curva epidêmica, qual o percentual de pessoas infectadas, né? E agora a gente está esperando o resultado que deve sair até amanhã, da última fase, dessas 4 fases, desse grupo, que a gente mais ou menos espera que esteja entre 10% da população. E aí isso quer dizer que mais ou menos, aproximadamente, aí 400 mil pessoas entraram em contato, foram infectadas por esse novo vírus, né? E aí a gente teve esse tanto de morte, né? Para um estado tão pequeno, foram muitas mortes. E a gente espera que a gente vai ter mais mortes até o final, até o começo de julho, né? Então, assim, é isso. Tem uma pergunta da Claudiane aqui também, professora. Se os pré-sintomáticos são mais contagiosos antes ou depois dos sintomas aparecerem, qual é essa janela aí? Então, os estudos, eles dizem que os pré-sintomáticos, eles são, vamos dizer assim, os piores na cadeia de transmissão, porque ele não sabe que ele está doente, né? É antes dele desenvolver os sintomas, mas ele está transmitindo. Então, são aquelas pessoas que vão estar circulando no ônibus, que vão estar lá no supermercado, que vão estar nos lugares, porque elas não sabem que elas estão doentes, né? E aí essa janela dos 2, 3, 4 dias antes de aparecer os sintomas, ela está transmitindo, mas ela não sabe que ela está doente ainda. Por isso que é importante a gente testar, porque se a gente estivesse testando em massa, essa pessoa saberia que ela é positiva antes dela apresentar sintomas. Entendeu? Então, aí a gente já isolaria essa pessoa, já falaria, não pode andar, tem que ficar aí. Então, é por isso que os testes são importantes. Professora, está sendo, assim, bastante rico para a gente esse debate. Eu, mais uma vez, assim, agradeço a disponibilidade de estar com a gente. Muita gente comentando aqui com a gente no bate-papo, tirando essas dúvidas. E a gente já caminhando aqui para o final aí da nossa conversa, assim, Obrigada. Uma pergunta final aí. Como é que a gente está falando um pouco da questão de julho, né, assim, para frente? E pensando nas pessoas com deficiência, sobretudo, né, os serviços que as instituições ofertam, tudo, deficiência intelectual, os serviços basicamente estão em APAES e Pestalozes, né, basicamente. Como é que você projetaria, assim, esse, digamos, novo normal aí dos próximos meses, né, esse cenário ainda é desafiador, né? Até fazer previsões. As previsões também, assim, né? Eu não sei, na verdade, assim, minha ideia, né, é que a gente teria que desacelerar, tipo, fazer um isolamento restritivo, né, de locomoção mesmo, pelo menos 21 dias. 21 dias seria o ideal, porque você tem 14 dias, é o ciclo do vírus, tal. Aí a gente reduz isso e a gente começa a abrir em fases. Eu acho que isso poderia salvar muitas vidas. E aí, eu acho que isso é o que deveria ser feito. Né? Eu não sei se vai ser feito. Seria o que popularmente é conhecido, né? Lockdown.
Seria, assim, a gente trabalharia os serviços essenciais, né, nesse período. Os serviços essenciais, eles vão corresponder, tipo, já a 30%, 35% da locomoção da população, então é considerável, mas a gente teria 70% parado, e aí o vírus não está circulando, não está transportando, né? E aí a gente conseguiria dar uma redução para depois começar escalonado. E aí você teria, vamos dizer assim, você teria uma possibilidade de ter menos chance de se infectar, porque o vírus, se a gente fizesse 21 dias, talvez a gente conseguisse que ele não circulasse mais. Se bem que sempre tem um ou outro ali, mas seria menos, aí a gente teria uma capacidade de salvar mais pessoas. Então é E isso que eu como acho. a gente não tem tido nenhuma sinalização, né, nesse sentido, assim, e a gente tem visto aquele mapa de classificação de risco, né, que o Estado adotou, a gente tem compartilhado ele com as APAES para que cada uma veja também a sua, Onde está? né? E a gente tem assim, assustado que cada vez ele está mais vermelhinho, né? Ele está ficando É cada vez mais verdade. vermelho. Então, eu acho que, assim, como última pergunta, a gente está descendo essa linha no Espírito Santo? A tal da curva, nós estamos descendo ou será que nós ainda Não, a estamos... gente ainda está subindo. A gente ainda está subindo. Ainda não temos essa evidência de estabilização ou descida. Assim. A gente tem isso, assim, aqui na Grande Vitória está um pouco mais acelerado, o interior está muito acelerado, mas o conjunto do Espírito Santo ainda está subindo. Né? Então, é É isso. muito ruim e desafiador para a gente ainda nos próximos meses. Temos Bom, que manter. professora, eu agradeço muito, agradeço aqui a todos, em nome de todos que tiveram presentes aqui, esse momento muito enriquecedor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, de debater um pouquinho esse assunto assim tão complexo com a gente, compartilhar um pouco teu conhecimento, tua experiência, né, tua forma didática, né, de passar as informações. Queria muito agradecer em nome aí do Movimento Apaiano, em nome das nossas irmãs filiadas da gente. É um momento muito prazeroso para a gente. Obrigada, Wanderson. Eu quero agradecer aí também a todos, né, que participaram aqui conosco, todas e todos. Dizer que a gente segue à disposição também, tá, Wanderson? Que precisar, podem contar conosco. Muito obrigado, Nós da professor. É uma ótima... universidade, né, e eu. A gente da universidade, porque são várias pessoas, né, que estão trabalhando com isso e que podem também ajudar, né? Muitos especialistas em educação especial, né, que a gente tem também na universidade. E é isso. E a gente, eu acho que é momento de valorizar o conhecimento, né? Valorizar a Sim, ciência, sim, abandonar de vez qualquer resquício aí de negacionismo, né? Qualquer exatamente. que eu tenho falado muito, qualquer resquício também que tente colocar as pessoas com deficiência na invisibilidade de novo, né? Sendo esquecidas, Exatamente. relegadas aí pelas políticas públicas. Acho que essa é uma luta que a gente não pode, nem a pandemia pode nos tirar Não, não, desse foco. não, não. E Muito aí, obrigado. contem comigo, tá? Muito Um obrigado e abraço, Anderson. uma ótima semana. Um abraço. Muito Um obrigado a abraço. todos aí Tchau, pela participação. gente. Tchau.